Amém. A graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos continuem em pé por enquanto. Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Versículos 7 até o 13. É a carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, versículos 7 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podem se assentar. Então nós temos que ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, então mais uma carta escrita, direcionada primeiramente ao pastor de uma congregação que se encontrava numa cidade chamada Filadélfia. Filadélfia, ela é uma palavra que significa amor de irmão. Amor de irmão. Né? E essa cidade recebeu esse nome, né, amor de irmão, por causa, né, de quando a cidade foi fundada. A cidade tinha sido fundada uns 200 anos antes de Cristo. E naquele tempo, haviam dois irmãos, né, o irmão mais velho e um irmão mais novo. Esse irmão mais velho, ele era rei. Aconteceu um dado momento, onde, não sei exatamente se foi uma guerra ou alguma situação assim que, né, aquele rei precisou se retirar, o irmão mais velho, e veio o boato de que ele teria morrido. Então o irmão mais novo assumiu o trono. Mas, passou-se um tempo, esse irmão mais velho retornou à cidade. Só que não era a cidade aqui de Filadélfia, era outra cidade onde era a capital do reino. Aí, o irmão mais novo, imagina, eram cristãos? Não eram. Era um povo, mas mesmo assim ele poderia ter feito o quê? Poderia ter matado o irmão mais velho, agora eu que sou o rei, né? Não, ele pegou, simplesmente, humildemente, cedeu o trono, pode voltar ao trono. Ele já tinha sido constituído rei, mas ele vai e cede o trono para o seu irmão mais velho, que é quem era o rei antes. Posteriormente, o Império Romano, né, que começa a tomar conta, começa a conquistar os reinos, o Império Romano começa a pressionar, fazer um conluio, né, e tenta atrair esse irmão mais novo para matar o irmão mais velho e ele assumir o trono no lugar. E ele, por anos, ele é intimado a isso, ele é chamado a isso, e ele não faz isso, por amor ao seu irmão mais velho. E esse homem, ele vai e funda a cidade, então aquela cidade ela ganha esse nome de Filadélfia, por causa desse amor que havia entre esses irmãos. Mesmo, né,
as tentações por posses, por poder, por riquezas, por dinheiro e tal, não fez com que, né, eles se dividissem um contra o outro, né, permanecessem, né, leais, né, e amando um ao outro, né, até o fim. Então, essa é a origem, né, do nome da cidade, Filadélfia, amor de irmão. Né? Então o pastor, né, dessa congregação, o anjo da igreja, né, recebe então essa admoestação dessa carta, essa exortação, e o Senhor, ele se apresenta, né, para esse pastor e para esta igreja, né, dizendo assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E assim como algumas vezes eu já mencionei, né, no início de algumas cartas, a forma como o Senhor se revela no início de cada carta. Interessante, cada uma delas, o Senhor Jesus, ele se revela de uma forma diferente. Ele se mostra de uma forma diferente. E isso sempre respondendo à maneira como aquela congregação, aquele pastor, aquele povo estão agindo. Então, conforme a atitude daquele povo, das pessoas a quem é direcionada a carta, é a forma como o Senhor se revela. Nós vemos essa verdade ao longo da Escritura em outros textos. Por exemplo, vou citar um aqui. 2 Samuel, livro, né, de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26 e 27. Diz assim: com o benigno te mostras benigno. Então Deus, ele se mostra benigno para com o benigno. Com o homem íntegro te mostras perfeito. Então Deus, ele se mostra, ele se revela perfeito para com aquele que é íntegro. Com o puro te mostras puro. Então Deus, ele se revela puro para aquele que é puro. Mas olha só, mas com o perverso te mostras rígido. Então, para o perverso, Deus, ele se revela como um Deus rígido. Então, conforme a maneira como cada um procede, cada um age, cada um responde à revelação de Deus, à palavra de Deus, Deus também se revela, né, de maneira adequada ao que aquela pessoa necessita. Se é um perverso, Deus não vai se revelar, né, aquele Deus amoroso, aquele Deus, né, que vem para consolar. Não, ele vai se mostrar, vai se revelar como um Deus rígido. As igrejas que estavam ali em pecado, dos quais precisavam se arrepender, quantas vezes que o Senhor Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, como aquele que tem uma espada que sai da sua boca, que vem para batalhar contra aqueles que, né, não se arrependerem. Mas, por um outro lado, ele também se apresenta como lá a igreja de Esmirna, né, aquele que foi morto e reviveu, dando esperança para eles de que a morte não é o fim. Ou seja, ele está ali se mostrando para aquela congregação como consolador. Na outra, que estavam em pecado, precisavam se arrepender, ele se mostra rígido. Agora, aqui, nessa carta à igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia não recebe nenhuma repreensão da parte do Senhor. Então, a forma como o Senhor se apresenta é de uma forma também consoladora. Porque ele diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Que a gente vai ver depois que é as mesmas características, né, de Deus mesmo. Ou seja, esse Jesus, esse homem que morreu, que ressuscitou, ele não era apenas um homem que morreu e ressuscitou. Ele também é Deus que se manifestou em carne. E sendo Deus, olha só, aqui ele se revela como aquele que é santo. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Lá em Apocalipse capítulo 6, as almas que haviam morrido e que estavam debaixo do altar, Apocalipse 6, versículo 10, diz assim, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, as almas que foram mortas pelo testemunho de Deus, da palavra de Deus, eles clamam por justiça e clamam
àquele que é verdadeiro e que é santo. E aqui Jesus se revela como aquele que é santo, que é verdadeiro. Porque como diz lá na primeira carta de João, bem no finalzinho da primeira carta de João, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro e ele é também verdadeiro. Ele é o verdadeiro, ou seja, ele é o verdadeiro Deus, mas ele também é verdadeiro no sentido de que ele fala a verdade, de que tudo aquilo que ele é aquele Deus que não pode mentir, que é verdadeiro. Também ele diz que ele é aquele que tem a chave de Davi. Essa chave de Davi é que ela é mencionada lá em Isaías 22. Isaías capítulo 22, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. No contexto de Isaías, estava falando a respeito de um mordomo do rei Ezequias, o mordomo Sebna, que iria perder a sua função e que sua função iria ser passada para Eliaquim. E Eliaquim então iria receber essa chave da casa de Davi, né? Como diz aqui, porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Só que era uma profecia, como muitas das profecias, com um duplo cumprimento, onde há um cumprimento mais imediato na vida ali de Sebna e de Eliaquim, mas aonde nós vemos um cumprimento mais pleno e mais para o futuro, onde se cumpre em Cristo. Afinal, ele é aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e ninguém abre. Assim como outras profecias, Jesus, quando tem lá o seu sermão profético no Monte das Oliveiras, ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém, que iria acontecer alguns anos depois, 40 anos depois. No ano 70 aconteceu, já se cumpriu. Mas naquele mesmo sermão, também aponta para cumprimentos que se darão somente no período anterior à sua vinda e na própria vinda do Senhor. Então existem cumprimentos mais imediatos, muitas vezes em relação a uma profecia, e cumprimentos posteriores plenos. Versículo 8 diz assim, e aí nós já temos, o porquê que Jesus se revela como aquele que tem a chave de Davi. Porque ele diz assim, versículo 8, conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Afinal, ele é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Isso aqui é óbvio que a gente aplica isso às várias questões da vida. E não está errado, porque de fato o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando o Senhor quer abrir uma porta, Ele abre. Então não é nós que temos que ali ficar forçando a porta, ficar fazendo as coisas para tentar moldar situações à nossa própria vontade. Nós temos que nos sujeitar à vontade do Senhor. Quando Ele quer abrir uma porta, Ele abre. E ninguém pode fechar. Quando Ele quer fechar uma porta e manter uma porta fechada, Ele fecha e ninguém pode abrir, porque Ele é quem tem o controle de todas as situações. Então nós precisamos fazer o quê? Descansar na soberania do nosso Senhor. Descansar no poder do nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que fecha e que abre conforme a sua vontade. E se o Senhor não abrir, isso agora é relacionado a qualquer aspecto da nossa vida. A gente quer que uma porta se abra. Se o Senhor não abrir, a gente tem que estar contente com a vontade do Senhor. Mas aqui nós vemos uma porta aberta. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Aqui, essa porta aberta aponta para o quê neste contexto? Essa porta aberta, primeiramente, é a porta do reino. Primeiramente, é a porta do reino de Deus. Nós vemos, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 52. Alguns aqui que tinham arrogado para si terem a chave do reino. Vamos abrir aqui, Lucas, capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Aonde que estavam impedindo de entrarem? No reino de Deus. Aqui nós vemos que há uma oposição. Olha só o versículo 9, Apocalipse 2, 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Volta ali no Lucas 11, 52. Jesus tem a chave, mas aqui os doutores da lei. Tirastes a chave da ciência. Eles achavam que detinham a chave e estavam ali impedindo pessoas de entrarem. Vós mesmos não entrastes e impedistes que entravam. Agora, Mateus 23, 13, que é o mesmo contexto aqui de Lucas 11, 52. O mesmo contexto no sentido o quê? O mesmo sentido, por mais que o que tinha convidado Jesus para comer com ele. E ali, autores da lei, vários fariseus ali, ele começou a discutir com aqueles homens. E a última frase que Jesus fala para eles era aquela que a gente leu antes ali em Lucas 11, 52. Que eles mesmos não entravam e impediam os outros de entrar porque tomaram para si a chave da ciência, a chave do conhecimento. Agora aqui em Mateus é já um sermão que Jesus prega no templo. É a última pregação dele no templo, antes de ser morto. Porque depois disso ele sai, prega novamente no Monte das Oliveiras, mas de uma maneira mais reservada para os seus discípulos. Depois come a Páscoa com eles, naquela mesma noite é traído, é preso, depois crucificado e ao terceiro dia ressuscita. Mas então a última pregação pública de Jesus está registrada no capítulo 23 de Mateus. E aqui nós vemos, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Fechavam o reino de Deus, o reino dos céus, aos homens. Por quê? Porque achavam que eles tinham a chave e então julgavam que tinham o poder de impedir, volta ali no início do versículo, que tinham o poder de impedir, né, a entrada, né, fechais aos homens o reino. Ou seja, a porta, achavam que detinham a chave e achavam então que podiam deter as pessoas de passar, de entrar pela porta do reino. Mas agora, e aqui nós vemos uma luta, né, na igreja em Filadélfia, da igreja com aqueles que se diziam judeus, mas não eram. O Senhor Jesus diz, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. São antes o quê? A sinagoga de Satanás. Por quê? Porque estavam certamente acusando aqueles irmãos de que não eram os verdadeiros servos de Deus, de que eram apenas uma seita, que eram apenas, né, estavam seguindo um Messias falso. Haviam várias acusações ali da parte desses que se diziam judeus, mas não eram. Haviam rejeitado o Messias. Decidiram não fazer parte, decidiram não entrar e ainda estavam querendo impedir aqueles que entravam. Mas Jesus diz para eles, eu é que tenho a chave. Não são eles que têm a chave, não são eles que detêm a chave. Eu detenho a chave. Não são eles que vão fechar a porta diante de vocês. Eu abri a porta. E ninguém vai fechar essa porta. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Não vão ser os judeus, ou aqueles que se dizem judeus, mas não são, antes são a sinagoga de Satanás, não são eles que vão fechar a porta diante de vocês. Porque eu abri, então está aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Olha só, essa congregação aqui, assim como aquela outra que também
recebe elogio, recebe uma admoestação ali, mas não recebe repreensão, que é a igreja de Esmirna. Tanto Filadélfia como Esmirna são as únicas dessas 7 que não recebem nenhuma repreensão, que não recebem nenhum chamado ao arrependimento. E é interessante que a igreja lá de Esmirna é dito: conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. A igreja lá de Esmirna também tinha uma luta com os judeus, né? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Vê as duas igrejas que não receberam nenhuma repreensão, que estavam ali firmes no Senhor, eram igrejas que não tinham posses, não eram igrejas que eram visivelmente assim, pá, né, aquela igreja grande, aquela igreja assim que tu olha assim, pá, que estrutura, que coisa mais linda. Não. Eram igrejas pobres, eram igrejas pequenas, eram igrejas, como diz aqui, no versículo 9, né? Aliás, versículo 8. Porque tendo pouca força. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. Mas mesmo tendo pouca força, aos olhos humanos, mesmo tendo pouca força no sentido material, mas espiritualmente, eles eram fortes, estavam estabelecidos. Por quê? Mesmo tendo pouca força, nesse sentido que muita gente acha, né, que vai encontrar força, mas eles guardaram a palavra, eles não negaram o seu nome. Nós vemos ali, antes, a igreja de Sardes, né, no início do capítulo. Não diz ali que eles negaram o nome do Senhor, mas, por mais que não diga expressamente que a igreja de Sardes, no início do capítulo 3, tenha negado, a maior parte dos irmãos tenham negado, não é dito expressamente, mas o que é dito? Que eles apenas tinham um nome de que viviam, mas estavam mortos. Tens nome de que vives e estás morto. Depois é dito, no versículo 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso é dito para quem? Para o vencedor, aquele que vencer. Aquele que vencer, o Senhor diz o quê? Que vai confessar o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Significa que não negou o nome do Senhor. Então, o vencedor é alguém que não nega. Se o vencedor é alguém que não nega, significa que o perdedor é aquele que nega. Se a maior parte da igreja estava morta, é possível que muitos desses tivessem negado o nome do Senhor. E é por isso que ele diz que ao vencedor, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Agora, a igreja aqui de Filadélfia, o que é dito? Mesmo, olha só, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles podiam não ter a força no aspecto material, visível, mas espiritualmente eram fortes, assim como aquela outra igreja, lá de Esmirna. Conheço tuas obras, tribulação e pobreza. Podiam ser pobres materialmente, mas, olha o que o Senhor diz, mas tu és rico. E a mesma coisa podemos dizer para a igreja de Filadélfia. Porque tendo pouca força, mas, por um outro lado, eles eram fortes. Assim como aquela outra igreja era pobre, mas era rica. Era pobre materialmente, mas era rica espiritualmente. Aqui eles eram fracos, eles tinham pouca força materialmente, mas espiritualmente eram fortes, porque resistiram a tudo, resistiram à tribulação, guardaram a palavra do Senhor, não negaram o seu nome. Aí olha só o que é dito agora a respeito desses inimigos, daqueles que se levantaram contra eles, para os perseguirem, para lutarem contra eles. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Aqui, esse verbo adorem, né? Proskineu. É um verbo que ele é utilizado
várias vezes ao longo da Escritura, no sentido de adoração. Só que, quando a gente olha o versículo assim, a princípio ele dá a entender que a adoração seria direcionada à igreja de Filadélfia, porque diz assim: eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Isso parece ser a impressão. O que acontece? Se esse verbo aqui, proskineu, ele está direcionado à congregação, o adorem aqui a gente tem que entender no sentido, não no sentido de adoração, como aquela adoração que é rendida a Deus, mas no sentido um pouco diferente, no sentido de honra, no sentido de apenas o se prostrar, né, diante, assim como quando tinha lá, por exemplo, o faraó, né, e José se tornou governador do Egito, aí o faraó passava e o José, né, junto com ele, todo mundo tinha que se prostrar, né, em respeito, em reverência, né, em honra, né, àquele que era, né, o governador do Egito, que era José. Então agora, vamos lá, tem um texto, né, de Isaías, capítulo 60, e versículo 14, que nos dá uma luz aqui, justamente nesse sentido, né, de ser um prostrar-se, mas em reverência, mas não no sentido de adoração, aquela adoração que é devida somente a Deus. Aquela que a gente vê, por exemplo, né, João se prostrando aos pés do anjo para o adorar, né, e o anjo, né, duas vezes, né, dizendo assim: não te ajoelhe diante de mim, né, adora somente a Deus, né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. A Escritura ela não vai se contradizer. Então, quando a gente pega um texto difícil, com uma expressão um pouco mais difícil, a gente tem que entender ela dentro do contexto de toda a Escritura. Uma vez que a gente sabe que somente Deus é que deve ser adorado, então, por mais que foi utilizado aqui o verbo, né, adorem, não é jamais no mesmo sentido como a adoração a Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 60, versículo 14. Olha só: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram. E chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. E interessante, né? Fala que menciona a cidade, né, também. Como depois a gente vai ver que tem a promessa aqui também vinculada, né, aqui à cidade, né, em relação a eles. Mas volta ao início do versículo. Também virão a ti, inclinando-se. Então, primeira coisa, olha só essa forma, né? Eles iriam estar se inclinando. Primeira coisa, que normalmente já é um gesto de adoração, mas não é exclusivo da adoração a Deus. Podia ser também um inclinar no sentido de reverência, né, em respeito, em honra, né, a alguma autoridade. E no caso aqui, a igreja do Senhor não vai reinar, governar sobre toda a terra? Então, provavelmente é nesse sentido, né, que se aplica aqui esse adorem aqui, no caso, né, se prostrem, né, tenham respeito, honrem, né, prostrados a teus pés, né, e sabem que eu te amo. Aí diz assim, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos que te desprezaram. Então, esse mesmo princípio aqui é o que se aplica a esse versículo. Aí uma outra possibilidade, né? Digamos que o verbo aqui, proskineu, adorem, né? Fosse no sentido de adoração mesmo, né? Aí no sentido seria algo, né? Mas é uma construção daí um pouco mais complicada, né? Eu creio que o sentido é esse que eu tenho explicado até o momento, tá? No sentido mais de reverência, de honra a uma autoridade e não no sentido da adoração a Deus. Mas se fosse o caso, né, da adoração, seria como? Esse eu farei que venham, né, e adorem, só que aí, né, a adoração seria uma adoração direcionada a Deus, né? Prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Mas daí ficaria uma construção um pouco
um pouco mais difícil de entender assim como é que estaria assim direcionado a Deus aqui, né? Seria tipo assim, me adorem, né? Prostrados a teus pés. Mas creio que não é esse o sentido, né? De uma adoração a Deus prostrado aos seus pés, mas sim, né? Uma reverência, uma honra, né? prestada a uma autoridade, né? Nesse sentido aqui. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse versículo aqui, ele é um versículo que ele é utilizado, né, pelos dispensacionalistas como a base para enxergar alguma possibilidade de arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Tá. Olha só, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Então o dispensacionalista ele interpreta, tá, que eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, ele entende que esse eu te guardarei é no sentido, então eu vou te arrebatar, vou arrebatar a igreja da terra, vou levar lá para o céu, ficar os 7 anos da grande tribulação lá no céu. Então o dispensacionalista ele retira essa doutrina a partir desse texto, que a igreja seria arrebatada, e então dessa forma, arrebatada e levada lá para o céu, que estaria sendo guardada então da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Só que, para Deus guardar alguém da hora da tentação, guardar de um período de tribulação, de provação, de tentação, Deus precisa retirar a pessoa fisicamente de um local. Daniel estava lá na corte de Nabucodonosor, para Deus livrá-lo das tentações. Deus precisou removê-lo da corte? Ou ele conseguiu ser livre das tentações e conseguiu triunfar sobre tudo estando lá na corte? Ele estava lá e foi livre. Depois seus amigos estavam lá, tinha o Nabucodonosor estabelece aquela imagem de ouro perante a qual todos os reinos deveriam se prostrar e adorar, mas os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram, eles permanecem em pé, todo mundo prostrado, só os 3 ali em pé. Isso é informado a Nabucodonosor, tem 3 judeus lá que não se prostraram. Aí eles são questionados e Nabucodonosor dá mais uma chance para eles. Não, se prostrem, agora não vai acontecer nada com vocês, senão vocês vão ser lançados na fornalha. E aí o que eles fizeram? Eles disseram, olha, rei, o nosso Deus ele pode nos livrar, mas mesmo que ele não nos livre, saiba que nós não vamos nos prostrar perante o teu ídolo, perante essa imagem. E aí Nabucodonosor ficou irado, ficou enraivecido, mandou aquecer 7 vezes mais a intensidade da fornalha, mandou os seus melhores soldados carregar aqueles homens para lançá-los lá dentro. A fornalha estava tão quente que quando eles tiveram que se aproximar para lançá-los, os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego amarrados lá para dentro, aqueles soldados que os colocaram lá dentro morreram com o calor da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá dentro amarrados. O que se queimou? Só as cordas com as quais eles tinham sido amarrados. Mas agora, as suas roupas, seus pertences que estavam com eles mesmos, nada, nenhum fio de cabelo se queimou. O Senhor os livrou na fornalha. Não precisou removê-los, não precisou transportá-los de lá para um outro local para serem livres, para serem guardados. O Senhor os guardou, mesmo eles tendo sido lançados dentro da fornalha. Depois Daniel, na cova dos leões, ele foi guardado dos leões. Os leões não fizeram nenhum dano contra ele, porque ele permaneceu fiel ao Senhor. Houve ali
né, homens que eram inimigos de Daniel, tentavam alguma coisa contra ele, não encontraram nada de problema na vida dele do qual pudessem acusá-lo. Então resolveram criar uma lei para que pudesse então surgir acusação. Qual era a lei? Que por 30 dias não se podia orar a nenhum Deus, a não ser fazer pedidos para o próprio rei. E o rei foi tolo naquele momento, assinou o decreto de maneira precipitada. Mas Daniel parou de orar? Não. 3 vezes por dia, como de costume, ele continuava se prostrando no seu quarto e orando, buscando a face do Senhor. E aí aqueles homens dão o flagrante. Né? Foi preso em flagrante. Estava orando. Aí o rei tentou livrar ele, mas daí aqueles homens, né? Ó, rei, tu sabe, nem tu pode ir contra as leis dos medos e dos persas, que não se podem revogar. Usaram a própria lei contra o próprio rei, porque o rei era amigo de Daniel. E aí o rei, pesaroso, teve que cumprir a lei e mandar Daniel para a cova dos leões. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, foi fechado, foi selado com o selo do próprio rei, dos seus grandes. E o rei foi para casa, jejuou, não deixou que viessem, né, os cantores, os músicos, né, para lá diante dele. No outro dia de manhã, bem cedinho, foi lá para a cova. Pediu para... Não, abra aí. Daniel, dar-se-ei o caso de que o teu Deus tenha te livrado. E aí Daniel, fica tranquilo, rei, o Senhor mandou o seu anjo aí, está tudo certo. Glória a Deus, sabe? Deus livrou Daniel na cova, não precisou tirar ele da cova, não precisou mandar ele para outro lugar. Está falando na cova, guardado pelo Senhor. Agora, o que aconteceu com aqueles outros homens que haviam tramado contra Daniel? O rei mandou, agora vocês vão ver, mandou todos aqueles homens para dentro da cova. Eles nem chegaram no fundo da cova, os leões já, despedaçaram todos eles. E assim, nós teríamos muitos outros exemplos. Vou citar só mais um. No Egito. Povo de Israel no Egito. Aí Deus manda Moisés e Arão diante de Faraó. Deixa meu povo ir. E Faraó não queria. Então vai vir uma praga. Depois vai vir outro. E outro. E foram 10 pragas. O povo de Israel era atingido pelas pragas. Eles estavam no Egito também. Mas eles não eram atingidos pelas pragas. O animal dos egípcios morria. Eles iam lá ver os animais do povo de Israel. Tudo vivo. Ficavam doentes, cheio de piolho, o povo de Israel, nada. Tinha trevas em todo o Egito, mas na terra de Gósen, onde era que estava ali restrito, né, o povo de Israel naquele local, lá havia luz. Cada uma das pragas ia sendo mandada sobre o Egito, mas sobre Israel não vinha aquelas pragas. Sobre o local onde estava o povo de Deus, as pragas não chegavam, eram guardados mesmo quando estavam ali acontecendo todas aquelas pragas. Então, será que o Deus que conseguiu livrar o povo de Israel, que conseguiu livrar Sadraque, Mesaque e Abednego, conseguiu livrar Daniel, no meio de todas aquelas circunstâncias, de pragas, de situações, aqueles homens tramando tanta coisa, Deus não é poderoso para livrar a sua igreja hoje? Deus não é poderoso para livrar se nós tivermos que enfrentar esse período de grande tribulação que vier? Deus é poderoso para nos guardar, meus irmãos. Ele não precisa nos remover fisicamente aqui da terra para nos guardar. Nós podemos ser guardados aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência. Agora, tu quer ser guardado? Tu quer ser guardado da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra? Então, guarde a palavra da paciência do Senhor. Olha só. Como guardaste a palavra da minha paciência. Então, guarde a palavra do Senhor. Aqueles que guardam a palavra do Senhor serão guardados. Mas agora, aqueles que não guardam a palavra do Senhor, não esperem o cumprimento dessa promessa. Por isso, nós precisamos guardar a palavra.
Agora, é interessante que fala aqui, como guardaste a palavra da minha paciência. E Jesus está falando que a palavra que eles guardaram era a palavra da minha paciência. Isso mostra o quê? É uma forma de falar do Evangelho. Porque o Evangelho, ele principalmente é um relato sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida. Uma vida paciente. Imagina, ele sendo Deus, vem, se faz homem. Se humilha ao se fazer homem. Ele se humilhou, ele foi obediente. Para tudo isso ele precisou de paciência. Ele foi paciente, foi obediente, e isso até a morte. Pensa a paciência para suportar aqueles homens pecadores, sabe? Ele que podia com uma palavra destruir a todos eles. Podia com uma palavra, se ele quisesse, assim, vocês vão ir para o inferno agora. A terra podia se abrir e eles cair direto no inferno. Se ele quisesse, ele podia fazer isso. Tirou a paciência dele, perdeu a paciência. Então, olha como Nosso Senhor foi paciente. Ele foi paciente, e a paciência envolve também, sabe, essa perseverança, esse suportar o sofrimento, envolve tudo isso a paciência. O Senhor Jesus foi um homem de dores, que soube e sabe o que é padecer. Um homem que suportou muita aflição, muita dor, muita angústia. Que foi no Getsemane ali, orando, suando gotas de sangue. Foi paciente, poderia ter dito assim, Pai, quer saber, eu não quero mais. Não quero mais. Ponto, acabou. Nossa salvação teria terminado ali. Mas não. Ele suando gotas de sangue por amor a nós. E dizendo, Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele foi paciente, ele suportou os nossos pecados sobre a cruz. Suportou os cravos, foi paciente. Ele ali, pregado naquela cruz, aqueles homens zombando dele. Então, nosso Senhor foi paciente. Então, o Evangelho como diz aqui, é a palavra da sua paciência. Outra coisa do porquê também nós podemos chamar a palavra de Deus de a palavra, da paciência de Cristo. Olha como é revelada, a Escritura em Romanos 15. Romanos 15, versículo 3 ao 5. Vamos ler do 15, versículo 1 ao 5. Romanos 15, versículo 1 ao 5. Diz assim, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Jesus, ele é de fato aquele que é forte. E ele suportou as fraquezas dos fracos, não agradou a si mesmo. E nós devemos seguir o seu exemplo. Olha o versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Não é agradar por agradar, mas é agradar naquilo que é bom para a edificação. Olha o versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tu vê que as Escrituras, antes de qualquer coisa, elas são chamadas nesse texto aqui, de que elas são Escrituras que nos dão o quê? A paciência, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí depois, Deus ele é chamado de quê? Versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus, as Escrituras, elas são chamadas nesse momento aqui, Escrituras, a palavra de Deus que a igreja de Filadélfia guardou e que nós devemos guardar, como guardaste a palavra da minha paciência.
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Abram em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 e versículo 25. Lucas 21, versículo 25 ao 26. Aliás, perdão, ao 28. Diz assim: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Ou seja, aqui já está falando da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre toda a terra. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Olha só, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Isso aqui é parte dessa tentação que há de vir sobre o mundo. Como é que vai finalizar isso? Versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Agora, versículo 28, diz assim, ó, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, quando essas coisas o Senhor está dizendo o quê? A respeito de tudo isso, sabe, né? De todos esses sinais do fim, tudo mais. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então nós não precisamos temer, meus irmãos. Quando começarem a acontecer todas as coisas, grande tribulação, sinais no céu, na lua, no sol, nas estrelas, no mar, nós não precisamos temer. Pelo contrário, olhem para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Agora, versículo 34, tá? Só indo um pouquinho adiante. Lucas 21, versículo 34. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então esse dia que está falando não é um dia único, tá? Um dia de duração de 24 horas. Aqui está falando desse tempo onde vão haver sinais no sol, na lua, nas estrelas, esse tempo de grande tribulação, esse tempo de tentação que há de vir sobre toda a terra. Esse tempo ele pode vir de improviso e as pessoas não estarem preparadas. Mas nós, meus irmãos, precisamos estar preparados. Como é que nós podemos nos preparar? Primeiramente, guardando a palavra do Senhor. Segundo, vigiando para não deixar o nosso coração se carregar de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, ou seja, os excessos, né? No comer, no beber, no desfrutar das coisas dessa vida. A gente ficar, sabe, tão focado nas coisas daqui, do agora, de querer ter uma vida de bonança e a gente ficar correndo atrás disso, de ter uma vida de prosperidade, uma vida, né, então nosso coração focado nas coisas aqui da terra, ao ponto que o nosso coração fica carregado disso. Com os excessos no comer, no beber, porque é o que a pessoa vai querer. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro para poder comer bem, para poder beber, né, o que eu quiser, para poder, sabe, e aí fica ali, ó, os cuidados da vida. E aí essa pessoa que está tão inebriada com os cuidados da vida, tão inebriada com as coisas desta terra, cujo pensamento só está nesta terra, que quando aquele dia vir, vai ser pega de improviso. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Tu quer evitar todas essas coisas? Quer ser guardado de tudo isso? E quer evitar tudo isso? Então, vigiai em todo o tempo, orando. Vigia, ora, busca o Senhor. Como diz aqui, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que quando o Filho do Homem vier, tu possa estar aguardando a tua redenção que está se aproximando. Que essa seja a tua esperança, meus irmãos. Então, voltando lá, Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Então, aquele que guarda a palavra, aquele que vigia, aquele que ora ao Senhor, aquele que não se deixa o coração sobrecarregar com as coisas desta vida, com as coisas desta terra, mas cujo pensamento está nas coisas do alto. Esse que guarda a palavra da paciência do Senhor Jesus, esse também será guardado da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o Senhor Jesus está prometendo, Ele vai vir sem demora, nós não sabemos qual é o tempo. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 7 anos, pode ser daqui a 10 anos, ou mais, nós não sabemos. Mas nós precisamos estar preparados, precisamos estar guardando a palavra do Senhor, vigilantes, correndo a carreira que nos foi proposta, sem nos cansarmos, sem manquejarmos, sem nos desviarmos da carreira, sem fazermos como aquele conto lá daquela lebre, né? Vai lá, tinha lá a tartaruga e a lebre, aí vão lá, as duas, né, correndo, a lebre vai ser muito fácil ganhar essa tartaruga aí, e vai, dispara na frente, chega pertinho da chegada lá, né, mas em vez de chegar, ele vai tirar uma sonequinha aqui, aquela tartaruga não vai ganhar nunca, resolve dormir, aí a tartaruga, passinho bem lento, mas sem parar, seguiu, perseverante, quando foi, passou pela lebre, a lebre dormindo, quando já estava chegando, quase na linha da chegada, a lebre, né, acorda assim, vê a tartaruga assim, tenta correr, mas daí não dava mais tempo. Daí a tartaruga conseguiu, atravessou a linha, e quem é que venceu a corrida? A tartaruga, a lebre ficou dormindo. Então que nós vigiemos, meus irmãos, que não durmamos, que não deixemos outro tomar a nossa coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, guarda a palavra do Senhor. Tu tem a palavra? Tem a palavra de Deus? Guarda essa palavra, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor deu um talento, para um deu 1, para outro deu 2, para outro deu 5, Deus deu talento para cada um. Tem as minas, tem 2 parábolas, né? A parábola dos talentos, a parábola das minas. Mas o que acontece com aquele que tinha um talento, aquele que tinha uma mina, e que ele não fez nada, que ele só enterrou aquilo? Aquilo foi guardar? Isso não é guardar. Guardar não é pegar e enterrar na terra. Isso não é guardar. Não da perspectiva do Senhor. Poderia ser da perspectiva humana. Mas guardei, ó, está aqui, ó, guardei. Mas não, o Senhor não quer que nós guardemos dessa forma. O Senhor quer que nós guardemos colocando em prática, sendo diligentes. Aquilo que o Senhor nos deu. Que nós usemos em prol do seu reino, com diligência. Que guardemos a sua palavra, não apenas ali, ó, escondida, né, tal, mas guardando em que sentido? Praticando e transmitindo essa palavra para outros também. Agora, aquele que enterrou o talento, o que acontece com aquele talento? Ele é tomado daquele que tinha 1 e ele é dado para aquele que tinha 10. Aí alguns dizem, tá, mas ele já tem 10, Senhor. Aí o Senhor diz, aquele que... Deixa eu até abrir o texto aqui, para não citar de forma errada. Mateus capítulo 25. Olha só. Tirai-lhe, pois, o talento, versículo 28. Mateus 25, versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos.
Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, que ninguém tome o teu talento, que a tua coroa, que o teu talento não seja dado para aquele que tem mais, que tu possa guardar até o fim, e poder ser coroado pelo Senhor, poder ser galardoado pelo Senhor. Versículo 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Quando diz que farei coluna, não é, isso aqui é óbvio, meus irmãos, que não é uma coisa, né, literal, que a gente vai ser transformado numa coluna, vai ficar ali. Né? Vamos lá, João, Tiago, Pedro, né, na carta aos Gálatas, né, é dito que eles eram reputados como colunas. Né? Então nós vemos essa expressão assim. Nós vemos, por exemplo, lá no templo, né, de Salomão, quando ele construiu o templo, tinham duas colunas, uma chamava Jaquim, a outra chamava Boaz, havia aquela inscrição. Numa um nome, Jaquim, na outra o nome, Boaz. Nas colunas da frente do templo. Então há um significado aí. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. É um sentido semelhante a como João, Tiago, Pedro eram chamados, né, colunas. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, vai receber essa honra. O fato de João, o fato de Tiago e Pedro serem reputados dessa forma, era uma honra para eles. Era uma honra para esses apóstolos. Mas agora, percebam que essa honra também vai ser compartilhada por aqueles que perseverarem, por aqueles que guardarem a palavra do Senhor até o fim. Nós merecemos isso? Não, não merecemos, não é uma questão de merecimento. Mas o Senhor promete isso, que a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Nós permaneceremos para sempre com o Senhor. Nós não precisaremos temer nada. Não precisamos temer. O Senhor promete que nós vamos estar seguros para sempre com Ele. Tem gente que se pergunta, mas Satanás estava lá, foi criado perfeito, os anjos, e pecaram, caíram, se perderam. Pois está lá Adão e Eva, foram criados perfeitos, santos, puros, mas foram tentados e pecaram. E aí podem vir dúvidas no coração de alguns. Depois, tudo bem, a gente vai ser aperfeiçoado ali, mas será que não vai ocorrer alguma possibilidade de uma queda futura? Não, meus irmãos. Não vai ter possibilidade de uma queda futura. Nós estaremos seguros para sempre. Nós estaremos, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós jamais sairemos da presença do Senhor. Jamais, por toda a eternidade, meus irmãos. Por toda a eternidade. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E como diz aqui, como diz lá em Apocalipse, no capítulo, acho que é o 21, o próprio Deus é o templo, meus irmãos. Capítulo 21, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, isso mostra que nós estaremos para sempre na presença do Senhor, diante do Senhor, pois Ele mesmo é o templo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, tu vê o nome da cidade, o nome do Pai e o nome do Filho, são inscritos, né, sobre nós. De maneira semelhante como nós vemos os selados, né, são selados em suas testas, no capítulo 7. Depois, mais adiante, é dito que aqueles 144.000, eles têm, em suas testas, tinham escrito o nome de seu pai. E isso em que sentido? Significa que é uma tatuagem na testa, escrito assim, o nome de Deus?
Pode ser que eternamente, que lá na eternidade teremos assim, de fato, assim, literalmente escrito, pode ser. Mas pode ser que não seja no sentido de uma inscrição literal. É um selo. É um selo que contém o nome de Deus. Assim como os 144 mil são selados em suas testas, depois é dito que eles têm nas suas testas inscritos o nome do Pai. Mas isso é visível? É uma inscrição visível daqueles que pertencem a Deus? Não. Estão aqui na terra, aqui transitando, não tem necessariamente visível o nome de Deus. Mas isso não significa que não tem o selo de Deus. Pelo contrário, foram selados em suas testas. E nós teremos eternamente este selo. Nós já fomos selados com o Espírito Santo. E aqui é dito algo novo, é algo diferente que nós vamos receber da parte do Senhor. Ele escreverá sobre nós o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o seu próprio nome será escrito sobre nós. Assim como naquelas colunas, tinha um nome inscrito, nós também, como colunas, teremos os seus nomes inscritos. E aqui uma coisa interessante nesse versículo, que ele fala assim, templo do meu Deus, nome do meu Deus, cidade do meu Deus, que desce do céu do meu Deus. 4 vezes nós temos a expressão Jesus falando, meu Deus. E aí vai pegar um testemunho de Jeová, ele vai achar que isso aqui, está aqui a prova, de que a doutrina, a heresia deles, seria verdadeira. Não, não é. Tá, como é que Jesus pode chamar o Pai de seu Deus? Simples, meus irmãos. Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus e ele se fez homem. E ele continua sendo homem. Ou ele deixou de ser homem? Alguém acha que Jesus deixou, quando Jesus ressuscitou, subiu aos céus, que ele deixou de ser homem? Alguém acha que tem gente que acha que daqui a pouco que Jesus recebeu uma natureza humana, aí subiu aos céus e agora é só Deus. Não, meus irmãos. Jesus ele sempre foi Deus, continua sendo Deus. Mas quando ele subiu aos céus, ele subiu como homem, como esse homem Deus, esse homem que é 100% homem, mas que também é 100% Deus. E ele continua como homem. E ele, como homem, antes ele orava, antes como homem ele aprendeu a obediência, porque ele como Deus não poderia aprender a obediência, mas ele como homem precisou aprender a obediência. E ele como homem, ele fala a respeito de Deus como o seu Deus. Quando ele ressuscita dentre os mortos, o que ele fala lá no Evangelho de João? Ele fala lá para Maria Madalena. Deixa eu abrir aqui o texto. Ele diz assim, disse-lhe Jesus, João 20, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes, que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então aqui ele estava se identificando com os irmãos, e essa identificação ela se dá em quê? Em qual natureza? Na natureza humana, não na natureza divina. Então, no que compete à natureza humana, Jesus se refere a Deus, ao Pai, como o seu Deus. Simples. E aí, nós podemos refutar a doutrina do testemunho de Jeová, se eles quiserem usar uma expressão dessa, Jesus falando do Pai como seu Deus, e querer usar isso para distorcer a doutrina da Trindade e negar a doutrina da Trindade. Ponto. Para finalizar, versículo 13, que de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as promessas, meus irmãos, elas não são restritas à igreja lá de Filadélfia, daquele tempo, quase 2000 anos atrás. Elas são promessas, são exortações
são demonstrações para nós também, meus irmãos. Que nós venhamos a receber, que nós venhamos a dar ouvidos àquilo que o Espírito diz às igrejas, aquilo que o Espírito Santo moveu o apóstolo João a escrever aqui nesta carta, e que o Espírito Santo tinha a intenção de não apenas falar àquela igreja específica de Filadélfia, mas tinha a intenção, ele sendo Deus e sabendo todas as coisas, o Espírito Santo tinha a intenção de falar a nós hoje. Ou será que o Espírito Santo não sabia que nós estaríamos reunidos aqui nessa noite? Ele sabia. E ele sabe de tudo, porque o Espírito Santo é Deus. É onisciente, é onipresente, é onipotente. E o Espírito Santo quis falar a nós também. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Peço que os irmãos se coloquem em pé.